Então, bom dia a todos. Em nome da professora Fernanda Surita, chefe do Departamento de Toco-Ginecologia, eu sou o Júlio Teixeira, também professor do departamento e coordenador da divisão de Oncologia do Hospital da Mulher. Eu dou abertura a essa sessão que nós vamos ter o professor Dr. César Cabelo dos Santos, que também é professor associado do nosso departamento, mastologista renomado aqui nacionalmente. É um orgulho tê-lo aqui no nosso grupo. E em parceria com a doutora Sandra Teixeira, que é aluna de pós-graduação do nosso curso regular, que já tem uma vasta experiência em diagnóstico de lesões mamárias, e os dois vão falar para a gente sobre se as pacientes com câncer de mama devem ser testadas ou não geneticamente, né? Então, assim, queria dar boas-vindas, eu queria só fazer uma orientação, as perguntas ao final, para os membros aqui que vão estar apresentando, devem ser digitadas no chat para a gente evitar muitas pessoas falando ao mesmo tempo, fica mais fácil a gente reler a pergunta e passa para eles, tá bom? Já dá para ir anotando as perguntas durante a apresentação. Então, sejam todos bem-vindos. Professor César, é com você agora. Tá joia. Bom dia a todas e todos. Obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado, professor Júlio. É uma grande honra poder estar aqui falando na reunião do nosso departamento de toco-ginecologia da FCM Unicamp. Isso daqui realmente é uma honra. Eu sempre foi um orgulho para mim essas oportunidades, porque é quando você pode aí estar conversando com o grupo do departamento, com os alunos, com os residentes, né? E a gente tenta dar um foco assim mais ou menos geral em relação a temas que sejam importantes. Queria agradecer muito a professora Fernanda Zurita, que é a nossa chefe de departamento, que não pôde estar aqui hoje, a Cássia Juliato, que a tem substituído, e as duas me convidaram para essa reunião, e falar do prazer de estar aqui com a Sandra Teixeira, minha grande amiga, que está inserida nos projetos da pós-graduação em relação ao alto risco também, e assim destacar a presença de todos vocês, os professores, professor João Luiz Pinto e Silva, que é o nosso eterno professor, que está aqui também assistindo a aula. Grande honra, professor, e a todos os outros colegas que estão aqui, tá? Bem, então eu vou falar para vocês um pouquinho em relação a esse tema, que é essa questão da testagem universal das pacientes com câncer de mama. Não tenho nenhum conflito de interesse relacionado a essa apresentação, e eu queria destacar para vocês que eu vou apresentar algumas fotos assim de pacientes aqui do nosso ambulatório de alto risco e que me permitiram a apresentação das suas imagens, levando em conta que não teremos identificação dessas imagens, tá? Bom, então a pergunta que primeiro se faz, né, é que se todas as pacientes portadoras de câncer de mama necessitam aconselhamento genético. Quer dizer o seguinte, independente da faixa etária de antecedentes familiares para câncer, se você tem câncer de mama, você deve fazer o aconselhamento genético, né? Na minha opinião, a grande maioria deveria, e aqui tem um conceito muito importante. Às vezes, as pacientes me perguntam, né, doutor, eu devo fazer um teste genético, né? Se eu tenho câncer de mama, eu devo fazer um teste genético? E daí eu devolvo respondendo que você deve fazer o aconselhamento genético. O teste genético é uma parte do aconselhamento genético. Então, vocês estão vendo aqui nesse slide, né, que lá, aconselhamento genético, isso aqui é uma recomendação da Força Tarefa Americana, né, que lida com questões relacionadas ao câncer de mama, uma publicação de 2019, e eles deixam claro esse conceito, né? A gente deve, no aconselhamento genético, fazer uma avaliação pré-teste, depois, caso exista indicação do teste, você testa, e daí depois, com o resultado do teste, você vai sentar com a paciente e vai discutir as repercussões relacionadas ao resultado, tá? Por que isso é importante, né? Eu vou defender para vocês que o teste deveria ser feito na maioria das pacientes com câncer de mama, sim. Porém, quando você discute com as pacientes o que aquele conhecimento pode trazer de benefício em termos de modificação do tratamento, às vezes você passa a discutir a mudança de uma
de um quadrante, de um tratamento conservador para uma mastectomia. Às vezes você discute a questão da tirar a mama contralateral, de outras abordagens, fazer cirurgias de ovário, de trompa. Às vezes as pacientes elas não estão preparadas para modificar a conduta padrão baseada no resultado. Algumas pacientes, por exemplo, não conseguem lidar com o fato de talvez terem uma alteração que possam ter sido transmitidas essas alterações para os seus filhos. Tá? Então, essa conversa da avaliação pré-teste ela é muito importante porque ela prepara a mulher para o resultado, né, e para as repercussões que virão com o conhecimento dessa testagem. Então, a primeira pergunta é essa, né? Eu acho que a grande maioria, sim, é beneficiada da testagem, desde que se faça um bom aconselhamento pré-teste dessas populações. Tá? Então, existem vários benefícios que vêm quando você faz a avaliação pré-teste, você indica o teste e tem esses resultados. Esses benefícios, eles vão ser trazidos tanto para as pacientes portadoras, né, do câncer e que foram testadas, como em relação aos parentes saudáveis, né? Então, quando você testa uma mãe que você acha uma alteração genética que possa estar associado à hereditariedade e você testa um membro saudável, um filho, uma filha, você pode lançar mão de medidas para evitar que o câncer apareça nessas pessoas saudáveis, né? E gerar aí até uma importante redução de mortalidade pela doença, tá? Uma outra justificativa por que testar todas as mulheres, porque nós estamos cada vez mais observando, à medida que se testa as populações, que a frequência de positividade é maior do que a gente pensava anteriormente, tá? E isso faz com que essas testagens sejam custo-efetivas. Aqui um conceito importante em relação aos testes genômicos, né? Em mastologia, existem dois conceitos importantes quando eu falo que eu vou testar geneticamente uma paciente com câncer, né? No caso, câncer de mama. Você pode testar o tumor, né? A gente chama isso de testagem do tumor somática ou painel somático. É quando você pega um pedacinho do tumor, extrai o DNA e avalia as alterações, as variantes, as mutações que existem naquele fragmento, tá? Por que isso é importante? Isso pode ser usado para você indicar mudanças de tratamento, por exemplo, sistêmico, tá? Então, eu estou dando uns exemplos aqui, o ISH do HER2, alguns testes como Oncotype, ProSigna, MamaPrint, Foundation, são testagens somáticas, né? Para avaliar se o tumor adquiriu alguma variante patogênica ou mutação que pode repercutir no tratamento dessas pacientes, desses homens ou mulheres, tá? Então, isso avalia o comportamento tumoral. Agora, existe o outro teste genômico que a gente chama painel germinativo. O que é isso? É quando eu testo células dessa paciente para avaliar se ela nasceu com uma alteração genética. E essa alteração pode condicionar risco de câncer, né? Numa mama, na outra mama, em ovário, em cólon, em outros órgãos, em estômago, né? Que eu vou explicar isso para vocês depois. Então, a testagem germinativa, né? Ela quer dizer a testagem associado ao risco de câncer hereditário. Enquanto a testagem somática para câncer de mama é para avaliar comportamento tumoral e possibilidade de drogas que possam estar associados a esse comportamento. Então, são duas coisas diferentes. Frequentemente, quando você tem uma alteração germinativa, essa alteração germinativa, essa mutação germinativa, ela permanece no tumor, mas isso não necessariamente acontece, tá? Então, por isso que essas diferenças são importantes. Então, se uma paciente perguntar para vocês, doutor, eu estou com câncer de mama, eu tenho que fazer um teste genético? A primeira resposta é o seguinte, não, você tem que fazer um aconselhamento e um outro comentário. Você está falando em testar o tumor ou fazer uma testagem germinativa? Você quer saber o comportamento do seu tumor ou você quer saber o teu risco para a hereditariedade, tá? Então, são conceitos diferentes que valem aqui. A minha aula vai ficar restrita à avaliação germinativa, avaliação de risco de cânceres na mama contralateral, em ovário, trompa e repercussões para o tratamento dessas mulheres, tá? Então, quando a gente fala
em alterações germinativas, né, associadas ao câncer de mama, a gente tem que falar dessas duas figuras que vocês estão vendo aqui, que é a Mary Claire King, que é uma americana, que nos anos 1990 descobriu o primeiro gene realmente associado a câncer de mama, que a sigla é BRCA1, que vem de Breast Cancer 1, né? E o professor Michael Stratton, na Grã-Bretanha, que descobriu, ele e o seu grupo, o BRCA2 em 1994. Vocês estão vendo que esses dois genes, que são os mais importantes associados a câncer de mama hereditário, né? Hoje a gente sabe que esses dois genes associam-se ao que a gente chama de síndrome hereditária mama e ovário, né? Porque o risco é tanto para a mama quanto para o ovário. Veio a partir dos anos 1990, tá? Então, essa aqui é a nossa Mary Claire King, a nossa pioneira em relação a essas testagens, tá? Então, o BRCA1, ele está no braço longo do cromossomo 17 e o BRCA2 no braço longo do cromossomo 13, tá? Naquela época, em 2007, logo 10, 17 anos depois dessa descoberta desses genes, alguns estudos mostraram qual era o risco em que uma mulher que tivesse uma alteração germinativa saudável, né, sem câncer. Então, ela vai lá, testa e acha uma variante, uma mutação em BRCA1 e BRCA2. Qual que é a chance dela vir a ter câncer de mama e ovário, tá? Então, vocês estão vendo aqui. Para mama, BRCA1, por volta de 57% das mulheres entre o nascimento e os 70 anos teriam, né, segundo essa meta-análise de Shen e colaboradores, BRCA2, 49%, enquanto para ovário, 40% para BRCA1, 18% para BRCA2. Esses são estudos mais antigos, né, Shen e colaboradores, mas fica esse conceito, né, vocês estão vendo que parece que o BRCA1, ele penetra mais do que o BRCA2. Esse conceito de penetrância, qual é o conceito de penetrância? Você tem alteração genômica, qual a chance de ter o fenótipo, né? Então, tá aqui, 57 para BRCA1, 49 para BRCA2 em relação à mama, 40 para ovário BRCA1, 18 para ovário BRCA2, tá? Estudos mais recentes, né, deram uma avaliação um pouquinho mais longitudinal desses riscos, né? Então, essa publicação aqui de Kurchabek e colaboradores de 2017 deixa claro que, olha só, o comportamento de mama para BRCA1 e BRCA2, vocês estão vendo que as curvas praticamente diferentes do que foi mostrado naquele primeiro estudo lá do Shen e colaboradores, praticamente, olha aqui, a gente chega a quase 80% aqui, ó, dos 20 até os 80 anos, e aqui é em relação ao ovário, tá? Vocês estão vendo que a frequência, a penetrância para o ovário é menor realmente, no entanto, vocês sabem que esses tumores, os cânceres de ovário e trompa, são tumores extremamente agressivos, onde a gente não consegue fazer um rastreamento e aonde as indicações redutoras de risco para trompa e ovário, elas realmente valem muito para mulheres que têm, né, essas mutações aqui, tá certo? Tá? Vocês estão vendo, isso aqui é um grande coorte reconstituído, olha o grupo de mulheres, né, portadoras dessas mutações, esses dois genes aqui. Bom, um terceiro gene que é muito importante quando a gente fala em câncer hereditário, principalmente no Brasil, é o gene associado a variantes germinativas no gene TP53, que é responsável pela síndrome de Li-Fraumeni, tá? Eu falei para vocês que o BRCA1 e o BRCA2 estão associados à síndrome mama-ovário, e o P53 está associado à síndrome de Li-Fraumeni. É uma coisa interessante, né? Essa síndrome chama Li-Fraumeni porque foi descrito pelo Li e pelo Fraumeni. Os dois trabalhavam juntos no Dana-Farber, tá? Em 1969, eles observaram lá crianças lá no hospital que tinham múltiplos tumores, sarcomas, tumores cerebrais, adenocorticais, plexo coroide, vários tumores em associação, e eles fizeram essa classificação da síndrome de Li-Fraumeni, tá? Quem tinha esses tumores aqui. Depois, em 1990, né, próximo aí da descrição do BRCA1 pela Mary Claire King, descobriu-se uma associação entre alterações germinativas do P53 e a síndrome de Li-Fraumeni. Hoje, a gente sabe que a maior parte das pacientes que têm síndrome de Li-Fraumeni tem
realmente mutações variantes em P53, tá? Isso aqui é um heredograma típico de síndrome de Li-Fraumeni. Vocês sabem, né? Então, aqui, o que é... Vocês lembram, né? Aqui no heredograma, a bolinha aqui é a mulher, o quadradinho é o homem, tá? Aqui é um sexo indeterminado. E aqui, o que está pintadinho são os diferentes tumores dessa família. Então, vocês já olham de cara que a gente tem aqui, ó, câncer de sistema nervoso central, sarcomas e câncer de mama nesse heredograma, numa distribuição, olha, praticamente pegando todas as gerações aqui, né? Vocês estão vendo que mais do lado paterno dessas mulheres aqui do que do lado materno, né? Tá? Então, normalmente o heredograma, a gente deixa a herança paterna mais para o lado esquerdo da tela e a materna mais para o lado direito. Vocês estão vendo que é uma herança que vem do lado do pai aqui, tá? Lembrando que esses cânceres hereditários, principalmente a gente está falando de câncer de mama, essas síndromes, elas não são ligadas ao sexo. Você pode vir a herança dos dois lados. É uma pergunta que às vezes as pacientes falam, né? Olha, doutor, eu estou tranquilo, né? Porque o meu histórico é tudo do lado do meu pai, do lado da minha mãe não tem nada. Isso é errado, porque esses genes, eu falei para vocês, né? O BRCA1, BRCA2, um está no 17, outro está no 13, no cromossomo 17 e 13, não é o sexual, né? Tá? Não é o par 23. E o P53 também está no cromossomo 17, tá? Essa síndrome Li-Fraumeni, ela é muito importante porque existe uma frequência alta de alterações em P53 em câncer hereditário no nosso país, tá? Essas publicações aqui são publicações feitas por pesquisadores que realmente estudam a síndrome Li-Fraumeni. Olha só que interessante, tá? Lá no sul do nosso país, tá? 20% das mulheres que tiveram câncer abaixo dos 30 anos têm mutação em P53, tá? E foi feito um estudo por Palmeira e colaboradores em 2008, onde foram testadas crianças, né, saudáveis na região, na macro-região de Curitiba, e cerca de 0,3% das pessoas saudáveis tinham alterações no gene TP53 no sul do país. Essa mutação que está mais associada à região do sul do nosso país é uma mutação fundadora em TP53 que chama-se R33-7H, que ela é muito prevalente no nosso país, principalmente na região sudeste. Eu vou apresentar esses dados para vocês depois, tá? Um quarto gene que eu queria destacar, como último destaque, é o PALB2, que é um gene que foi descrito em 2006, tá? A gente chama ele até tentou se associar ele ao BRCA, porque ele tem um comportamento muito parecido, tá? Esses 4 genes, BRCA1, BRCA2, TP53 e o PALB2, são genes de alta penetrância, muito relacionados a câncer hereditário. Bom, quando eu faço essa testagem germinativa, que eu vou explicar para vocês como é, né, e eu descubro uma paciente com câncer de mama que tem essas alterações, eu tenho uma série de possibilidades de mudança de conduta nessas mulheres, tá? Então, olha, aqui eu listei para vocês, eu não vou falar, não vou ler tudo, mas essa aula vai ficar disponível para vocês depois. Olha só, mastectomia, mulheres que tinham indicação de tratamento conservador, você pode discutir sim mastectomia, principalmente os estudos são muito bons em BRCA1, BRCA2 e P53. Salpingoforectomia bilateral redutora de risco, em mulheres que tiveram câncer de mama, indica-se essa técnica, né, se você tem esses genes. A indicação de esterectomia redutora de risco, em alguns casos, sim, de BRCA1 também. Tirar a mama contralateral de forma redutora de risco em quem tem essas mutações. Vocês estão vendo as possibilidades de mudança de abordagem quando você detecta uma mutação, umas variantes patogênicas nesses genes aí associados à hereditariedade, tá? Outras coisas que são importantes, né? O uso da ressonância magnética nessas mulheres a nível de você detectar câncer contralateral, ressonância de corpo inteiro na síndrome de Li-Fraumeni com mutação em TP53, por causa dos riscos de cérebro, sarcomas de partes moles e múltiplos tumores. O ultrassom pélvico ICA 125 de forma intervalar em mulheres com alto risco para câncer de trompa e ovário hereditários. E quando você tem síndromes associadas a tumores intestinais e gástricos, né,
principalmente nesses 4 genes que estão associados à síndrome de Lynch, tá? Nessa daqui, que é a síndrome de Cowden, o gene PTEN, e CDH1, que é a síndrome do câncer gástrico difuso, são genes que a gente deveria estar pensando em fazer essas modalidades aqui de rastreamento por causa da alta frequência de cânceres de reto, cólon e estômago nessas mulheres, tá? E outras possibilidades de mudança de abordagem quando você detecta as mutações é o uso de drogas, carboplatina, BRCA1 e BRCA2, inibidores da PARP, que é uma linha hoje muito interessante em termos de tratamento de mulheres com câncer de mama, tanto câncer avançado quanto câncer inicial, e a questão das irradiações ionizantes em mulheres, principalmente com mutação em P53, e esse outro gene que chama ATM homozigose, tá? A gente tem que tomar muito cuidado, pessoas que têm risco para sarcoma, né, que é um dos tumores dentro dessa síndrome Li-Fraumeni, podem ter uma radioindução, principalmente quando você faz exames que levam a esse risco de ionização, né? No caso, por exemplo, a própria radioterapia para tratar câncer, tomografia computadorizada, mamografias, são exames onde você tem a participação de partículas de radiação ionizante que podem estar piorando, né, o comportamento de câncer em mulheres com mutação em P53 na síndrome Li-Fraumeni, tá? Então, só destacando 2 coisas interessantes, 2 artigos importantes nessa linha de tratamento sistêmico, né? Esse estudo aqui, que chama-se Olympiade, foi um estudo que avaliou o impacto de você usar uma droga que chama-se olaparib, que é um inibidor da PARP, que é uma enzima responsável pela reparação, pela recombinação homóloga de alterações genéticas, né, em mulheres que têm mutação em BRCA1 e BRCA2, e homens também. E esse trabalho mostrou o seguinte, que você usar a droga olaparib versus não usar, teve um impacto em termos de sobrevida livre de progressão em pacientes metastáticas, tá? Então, mostrando a importância de você testar toda mulher com câncer avançado, porque você pode usar essa droga, caso ela tenha mutação em BRCA1 e BRCA2. E aqui um segundo estudo mais recente, publicado no ano passado, em relação ao uso da mesma droga, só que não mulheres com metástase, mulheres que fizeram um tratamento cirúrgico, né? E daí vão para a adjuvância, que é o tratamento preventivo. O olaparib é uma ação fundamental em termos de diminuição de risco de recorrência nessas mulheres, tá? Então, aqui é só dados sobre o Olímpia, que é esse estudo do uso do olaparib na adjuvância em mulheres tratadas com câncer. Mais um ponto a ser destacado na importância de você fazer a testagem nessas populações e determinar quem realmente poderia, né, ser beneficiado desse tipo de droga, tá? Gente, isso daqui é um guideline do NCCN. O NCCN é um guideline que contempla a maior parte dos serviços americanos, né, Estados Unidos, que lidam com câncer. E aqui, no caso, é o guideline do NCCN para câncer hereditário. E hoje, eles fazem assim, uma recomendação que são recomendações que são aceitas no mundo inteiro, né? Então, o NCCN, ele hoje está cada vez mais flexível em relação a testar todo mundo, tá? Então, isso aqui depois vocês podem estar lendo, eu não vou ficar lendo para vocês, mas assim, hoje, a gente que está acompanhando essa linha aqui de discussão já há muitos anos, a gente tem visto o NCCN cada vez mais flexível, indicando praticamente, por exemplo, todo caso de câncer de mama triplo negativo deve ser testado, todo câncer de mama avançado deve ser testado, tá? Se você tiver um caso de câncer masculino na família, você deve testar. E fora, qualquer câncer em mulheres abaixo dos 45 anos, com 45 anos ou menos, deve ser testada, segundo a NCCN, né? E toda vez que você tiver um câncer praticamente com algum antecedente familiar, tá? Então, o NCCN, ele está chegando, na minha opinião, nessa questão realmente da indicação da testagem universal. E eu vou falar isso para vocês a seguir, tá? Olha só, para vocês verem como o conhecimento ele vai se transformando, né? Tá? Essa pizza que eu estou mostrando para vocês aqui é uma pizza que tenta apresentar para vocês a frequência entre câncer esporádico e câncer hereditário e familiar, tá?
O câncer esporádico, que teoricamente é a maior parte dos casos novos de câncer que a gente tem, são aqueles cânceres onde você não acha uma alteração de mutação germinativa nesses pacientes, tá? Os hereditários, eles correspondem a quando você acha essas variantes, tá? Esses genes que deveriam ser testados. Então, segundo aqui, alguns anos atrás, o MD Anderson deixava claro, né, que é um dos maiores centros de tratamento de câncer do mundo, de que a gente tinha cerca de 10% de câncer hereditários, 70% de esporádicos e 20% de familiares, onde você não acha uma alteração, mas a família é de muito risco, né? Então, olha aqui, 10% hereditário. A gente acabou de ter a publicação de um estudo brasileiro, tá? Hoje, onde o primeiro autor é o Rodrigo Guindalini, que ele fez uma avaliação muito grande, é um grande coorte, tá? Na verdade, um grande corte transversal em mulheres que foram testadas, teste germinativo, com câncer, né, no Brasil. Então, esse estudo aqui é um estudo do Brasil, tá? Então, vocês ficaram com esse número, né? 10% de hereditária, segundo os dados do MD Anderson, né? Então, a gente fica com aquela cabeça. 10% é hereditário, 20% é de família, mas eu não sei se tem herança genética ou não, e 70% esporádico. Olha só o trabalho do Guindalini. No Brasil, analisando os dados do Mendelics, o Rodrigo descobriu que não são 10%, mas são 20%, tá? No Brasil, de mulheres que têm testagem positiva, germinativa para câncer hereditário. E desses 20%, né, metade são BRCA1 e BRCA2, então a importância desses genes, né, que eu citei para vocês. E o terceiro colocado é o TP53, que é o gene da síndrome de Lifraumene, tá? Se vocês forem ver essa pizza nos Estados Unidos, o P53 praticamente não aparece, tá? Ele corresponde aí ao 20º colocado em termos de frequência, porque no Brasil a gente tem a mutação fundadora associada ao P53, tá? E uma coisa interessante, olha aqui, dentre os P53 do Brasil, 70% tem a mutação fundadora, que aqui é R33-7H, tá? Isso aqui é o nome da sequência do RNA que vem em virtude da mutação do P53 fundador. A gente chama de R33-7H, tá? Essa é a nossa mutação brasileira. Além da jabuticaba, né, que é um dos símbolos do Brasil, a gente tem a mutação do P53 também como um dado brasileiro, tá? Que é conhecido no mundo inteiro, tá bom? Esse trabalho ainda do Rodrigo Guindalini, uma coisa interessante, é que a maior parte das mulheres estudadas eram mais da região sul e sudeste mesmo, e o que deixa a gente triste é o seguinte, dessas mulheres que tiveram câncer, a média de idade de mulheres sequenciadas, vocês estão vendo aqui, eu acabei de achurar, foi com 42 anos, as mulheres em média foram testadas com BRCA2, P53, 39 anos, tá? Isso é muito ruim. A gente deveria ter testado essas mulheres antes, né? Veja bem, eu descobri um câncer por volta dos 42 anos com uma mutação, onde eu poderia ter testado essa mulher lá para os seus 18 anos e talvez evitado que ela viesse a ter esse câncer, tá? E um conceito importante que vem desse estudo aí do Rodrigo Guindalini em relação à testagem multigênica de vários genes, tá? É a questão disso aqui que chama-se VUS, que são variantes de significado incerto. Isso daqui são alterações genéticas que existem onde a gente não consegue correlacionar uma associação do câncer mesmo, tá? Então, à medida que a gente vai aumentando a quantidade de genes estudados, aqui foi de só estudar BRCA1 e BRCA2 num painel pequeno, e aqui com 20 a 38 genes, vocês viram que eu tive de 7% de VUS aqui, uma VUS, para 33% de uma VUS, né? E a hora que você soma as outras VUS, olha aqui vai mais de 50% de pacientes com VUS em relação a só 7%, né? Se você fizer só 2 genes. A VUS, ela pode ser um fator que gera ansiedade nas mulheres. É mais ou menos como a Sandra que está com a gente, ela pode depois até dar a impressão que ela tem, não é? É como se fosse um BIRADS 3 aí do exame de mamografia ou ultrassom, né? Que a gente faz, onde você coloca lá, é uma alteração provavelmente benigna, né? Na verdade, a gente chama de variante de significado incerto,
e que pode, na verdade, a gente não deve mudar a conduta baseada no VUS, mas tem que ser dado um aconselhamento em relação a isso. O Colégio Americano de Genética, ele coloca que as alterações benignas, provavelmente benignas, e as VUS devem ser consideradas como exame não positivo, enquanto que as provavelmente patogênicas e as patogênicas como exames positivos, tá? Essa terminologia aqui, gente, substituiu o termo mutação. Então, hoje, a gente não deve falar a paciente tem uma mutação em BRCA1. A gente deveria falar ela tem uma variante patogênica ou provavelmente patogênica em BRCA1. Ou tem uma VUS, ou tem alterações benignas, ou provavelmente benignas, tá? Bom, essa interpretação desses resultados, ela deve ser feita através de quem sabe de genética, aconselhamento genético, né? E a gente pode lançar a mão de bibliotecas aqui que orientam a gente também, tá? Bom, eu falei para vocês, então, que a gente deveria testar todas as pacientes, pelo menos a grande maioria. Existem vários benefícios em relação à testagem. A frequência ela não é irrelevante de positividade entre as mulheres com câncer. E daí a pergunta é a seguinte, quantos genes a gente deve testar, tá? Então, claramente, vocês estão vendo nessa publicação aqui de 2018, que à medida que eu vou aumentando a quantidade de genes a serem testados, eu tenho mais positividade, tá? Então, isso é interessante, tá? Isso aqui é um grande estudo que foi publicado ano passado. Eu vou apresentar dois maiores estudos que existem no mundo, né? A gente tem o Guidalini aqui, o brasileiro, e tem os do resto do mundo. E aqui grandes estudos, 64 mil mulheres testadas, né? E eles acharam aqui, olha, uma sequência de vários genes. Vocês estão vendo, destaco aqui BRCA1, BRCA2, o PALB, no mundo, que realmente são frequentes, né? A OP53 aqui mais para baixo, em termos de frequência, né, nesse estudo mundial. Um outro grande estudo aqui, um corte transversal de mais de 100 mil mulheres. Também, olha, vários genes associados a câncer hereditário, valorizando a importância, né, de você fazer uma testagem de vários genes, não só o BRCA1 e o BRCA2, que correspondem a só metade dos genes associados a câncer hereditário. Tá? Então, o NCCN, desde 2019, né, que é aquele grupo de grandes serviços americanos, recomenda fazer painel. O tamanho do painel é que é discutível, enquanto o SUS não orienta nada no Brasil, então a gente não tem uma determinação de SUS para testagem de câncer hereditário de mama e nem de ovário no nosso país. E a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela discute a testagem escalonada praticamente só de BRCA1 e BRCA2 quando se fala em câncer de mama, tá? Bom, por que a gente deveria estar testando completo, né, nos tempos de hoje em relação a custo-efetividade, tá? Hoje, gente, um painel com 160 genes, usando a técnica NGS, que é o mais utilizado nos tempos de hoje, que essa técnica quer dizer Next Generation Sequencing, que é uma técnica que permite você testar um monte de gene ao mesmo tempo, custa cerca de $300, tá? Nos dias de hoje. Aí. Então, por volta de R$1.200, você consegue fazer uma testagem. Pelo menos há uns 10 anos atrás, custava-se $4.000 a testagem só do BRCA1 e BRCA2. Hoje, com essa nova tecnologia, ficou muito mais barato, tá certo? Tá? E existem fortes evidências de que essa testagem multigênica ela é custo-efetiva, tá? Esse aqui é um estudo inglês, tá, publicado em 2019, onde basicamente o que os autores estão avaliando é se fazer a testagem em saúde pública. Vocês lembram, né? A Grã-Bretanha ela tem um modelo de saúde pública que é o National Health Service, NHS, né? Que na verdade o SUS brasileiro foi criado baseado um pouco, né, na NHS da Grã-Bretanha. E segundo o grupo da NHS, né, se você fizer a testagem das mulheres, né, com risco de mutação, né, nesses genes, e você ter algum tipo de intervenção, tirar a outra mama, ou tirar o ovário, e pelo menos 30% das mulheres, tá? Lógico que você acaba fazendo mais do que 30%. Uma mulher que descobre que tem um gene desse, ela vai querer algum tipo de intervenção, você é custo-efetivo, tá? Então, a testagem ela não está tão cara e ela é custo-efetiva, tá?
Então, veja bem, a nossa recomendação é que seja feito painéis multigênicos, e essa avaliação de painéis multigênicos, ela realmente pode trazer benefícios em termos de custo-efetividade, além de todos os benefícios sociais, em termos de diminuição de mortalidade, diminuição de frequência de cânceres que a gente já tem, tá? Existem algumas tentativas de você tentar fazer cálculo do risco de mutação através de modelos matemáticos. Essa aqui é uma série de modelos que podem ser utilizados. Tem problema de correlação, não está muito bem testado, tá? E veja bem, uma última defesa em relação à testagem de todas as pacientes é que, assim, nos Estados Unidos, tá? Em 2019, foram feitos estudos de custo-efetividade nos Estados Unidos e eles descobriram que se você tiver 10% de testes positivos, você já deveria estar testando, porque 10% de positividade já seria custo-efetivo, né? Vocês viram lá o dado da Grã-Bretanha? Eles são um pouquinho mais rígidos, eles acham que se você testar e você tratar 30%, você já é custo-efetivo. Aqui, eles não avaliaram se você trate ou não. O fato de ter 10% já refletiria em custo-efetividade. E vários trabalhos feitos universalmente nos Estados Unidos, né, mostraram que esses dados, a testagem universal em câncer chega por volta de 10%. Lembra o trabalho do Rodrigo Guidalini no Brasil, 20%, nos Estados Unidos, né, por volta de 9,3% nesse trabalho de 2017. Nesse outro trabalho, 2018, também, olha só, a testagem por volta de 9, quase 10%, 9 a 8%. Lembrar que essas alterações de significado incerto chegaram a 54% lá nesse estudo americano, muito parecido com o Brasil, mas isso aqui é uma questão de você interpretar. O fato de você ter um resultado indeterminado não necessariamente vai fazer com que você, desde que você oriente direito, mude a conduta. A gente não vai fazer mastectomia em mulheres que têm BIRADS 3 na mamografia, não é? Só por causa do BIRADS 3. Você precisa, sim, orientação médica, tá? E um dado muito interessante, um dado americano, mostrando que quando você tenta usar esses conceitos, né? Eu vou testar só um grupo, eu vou testar mulheres com câncer de mama abaixo dos 45 anos, você deixa de oferecer o teste para quem deveria, tá? Esse estudo aqui mostrou o seguinte, que se você fosse usar esse critério do NCCN lá, de testar abaixo dos 45 anos, todos os tumores triplo negativos abaixo dos 60 na época, o critério era esse, tá? Você só testaria 18% de quem deveria ter sido testado, tá? E você só daria aconselhamento genético em 20% das mulheres. Ou seja, testar todo mundo vai evitar com que você deixe de undertestar, testar realmente as mulheres que teriam um benefício, tá certo? Tá? Desde 2019, a Sociedade Americana de Cirurgiões Oncológicos vem defendendo essa bandeira de testar todas as mulheres com câncer, baseado nesses argumentos que eu apresentei para vocês aqui, tá? E aqui eu vou mostrar alguns exemplos aqui do nosso ambulatório para vocês verem o quanto que você saber que existe a mutação pode mudar a vida das mulheres, né? Então, olha só, vocês estão vendo uma foto, essa menina do nosso ambulatório, ela é uma paciente que foi testada e tinha uma mutação, aquela brasileira, TP53, mas não é a brasileira, não é R37H, né, por coincidência, mas portadora da síndrome de Frauenmann, por quê? Vocês estão vendo um corte aqui no abdômen, ó? Essa menina, com 14 anos, ela teve um câncer adrenocortical, depois teve uma metástase hepática, fez uma cirurgia gigante, né? E aos 18 anos ela veio aqui no nosso ambulatório, né? Já com a testagem positiva, contando que ela teve esse câncer, tinha mutação, e a irmã tinha tido câncer triplo negativo e morrido aos 19 anos, né? Então, nós, em relação a essas informações que essa paciente tinha, nós optamos por fazer uma cirurgia profilática bilateral. Ela não tinha tido nada nas mamas. O tumor dela era só adrenocortical, né? Fizemos a cirurgia, foi feita uma cirurgia em 2 tempos, tá? Primeiro a gente fez uma mamoplastia e no segundo tempo foi feito uma mastectomia, tá? Então aqui é o resultado final dela, pré e pós. Essa aqui é uma mastectomia feita primeiro uma mamoplastia redutora de volume, depois a colocação de prótese. E essa paciente tem uma situação bastante interessante. Na peça
da mamoplastia que ela fez, veio um carcinoma in situ triplo negativo na mama de uma menina de 18 anos. Tá? Então, se a gente não tivesse feito o procedimento, provavelmente ela teria evoluído com câncer de mama invasivo triplo negativo, que vocês sabem é um tumor extremamente agressivo e a gente não teria certeza em relação ao prognóstico. E aqui, num carcinoma in situ, essa paciente dá para considerar como curada, né? Graças ao fato de nós sabermos a presença dessa mutação, dessa variante nela. Tá? Um outro caso interessante, essa menina, com 55 anos, teve um câncer de ovário, tá? E tinha tido um antecedente de câncer de mama há alguns anos antes, 2 anos antes, com 53 anos. Foi tratada desse câncer de ovário. Isso aqui é a cirurgia de estadiamento de câncer de ovário na época, tá? O professor Júlio, que está aqui presente, entrou nessa cirurgia, nós dois operamos essa paciente, viu, Júlio? E o que aconteceu? Ela fez a quimioterapia, padrão da época, né, há 18 anos atrás, e aos 70 anos, né, com esse antecedente dela de câncer de ovário e tudo mais, nós resolvemos fazer a testagem. Então, a questão da testagem universal. E ela tinha uma mutação em BRCA1, que é associada a câncer de mama e ovário. A pergunta é o seguinte, uma paciente de 70 anos, já tratada de câncer de ovário, você vai fazer alguma coisa na mama dela em termos de cirurgia redutora? Esse conhecimento da mutação mudaria alguma coisa? Optamos por não fazer nada, acompanhar, levando-se em conta com a equipe multidisciplinar. E o que aconteceu? 2 anos depois, ela teve um câncer de mama na outra mama, contralateral, provavelmente associado, né, a essa mutação, e ela acabou fazendo quimioterapia e radioterapia. Tá? Então, a importância dessa testagem nos limites da idade. Na menina muito jovem, na senhora com mais idade, pode mudar a vida dessas mulheres, né? Essa paciente, ela está bem, ela graças a Deus, está com a doença controlada, mas ela fez químio, rádio, aos 70 anos, depois de ter feito químio de ovário, uma químio agressiva de ovário. E um terceiro caso, um caso bastante interessante, um homem, tá, com câncer in situ de mama. A mãe tinha tido câncer aos 56 anos, a gente testou, veio a mutação em BRCA1, que é o gene associado à mama, ovário, e no homem ela está associada à próstata e nas mulheres também ao risco de pâncreas. Tá? Hoje, o gene BRCA1, que classicamente está associado à tal da síndrome mama-ovário, existem vários autores que discutem que deveria mudar o nome, não deveria chamar mais síndrome mama-ovário, deveria chamar síndrome mama, ovário, próstata, pâncreas, porque a mutação em BRCA1 e BRCA2 estão associados a todos esses sítios de câncer. Tá? E a gente sabendo disso, com a testagem, ele foi submetido a uma mastectomia bilateral, vocês estão vendo, é um homem, tá? E passou a fazer o controle de pâncreas, certo? O que aconteceu? Numa ressonância de abdômen superior, foi descoberto um câncer de pâncreas inicial nele, e gasta a testagem, foi feita uma pancreatectomia, professor Calejos que fez essa cirurgia, e ele está ótimo, uma vida assim, com muita qualidade, e tendo sido prevenido, né, a evolução de um câncer extremamente mortal, que é o câncer de pâncreas, assim como é o câncer de ovário. Tá? Então, alguns exemplos que eu dou para vocês, né, de repercussões práticas, né, em termos cirúrgicos, em mulheres em homens, um homem e mulheres, né, que a gente descobriu que tinham essas variantes e que isso realmente mudou a vida delas, tá? Então, concluindo a minha apresentação, eu acho que a maioria das mulheres e homens, né, com câncer de mama deveriam ser submetidas ao painel germinativo, sempre com aconselhamento genético prévio, né? A ideia é fazer painéis, porque existem múltiplos genes associados à doença, tá? Tem vários benefícios, tanto para as mulheres quanto para os parentes saudáveis, e aí valorizar a importância do aconselhamento genético, tá? Eu acabo a minha aula deixando uma frase da professora Mary Claire King, dessa senhora maravilhosa que realmente mudou a vertente, a abordagem do câncer de mama, ovário, e posso dizer a maior parte dos cânceres hereditários que nós conhecemos. Eu estava numa reunião em San Antônio, em 2014, e ela disse essa frase que eu acho que deve marcar fundo, né,
em todos nós que lidamos com esse tipo de população, né? Ela disse o seguinte, que toda vez que você descobre uma mutação, uma variante, né, num gene de alto risco, depois que a pessoa já teve o câncer, você perdeu a oportunidade de fazer uma coisa muito boa para essas pessoas, né? Então, a gente tem que descobrir essas variantes antes de ter a doença. E para a gente descobrir essa variante antes que tenha a doença, eu devo indicar a testagem para as pessoas da família que têm o câncer e, a partir desse resultado, testar as pessoas saudáveis, tá? Então, eu esperar a pessoa ter o câncer para testar é uma perda de oportunidade, muitas vezes, de você evitar uma morte, né? E muitas vezes de você evitar que as pessoas tenham uma qualidade de vida muito ruim em virtude de um câncer que poderia ser evitado, tá? Muito obrigado, é isso. Grande honra estar com vocês aqui. Júlio, Sandra, estou à disposição. Um prazer enorme estar aqui nessa... Nossa, uma aula que eu posso assistir 1000 vezes e sempre vou gostar todas as vezes e querer assistir de novo, mais algumas. Vou começar primeiro com a pergunta que o professor Júlio César fez inicialmente. Em qual material é feito o teste germinativo? Júlio, isso é muito importante, tá? A gente pode fazer tanto no sangue periférico, e normalmente a célula mais utilizada é o linfócito, tá? Mas você pode também fazer com raspado bucal, usando células de escamação da boca, tá? O estudo feito no linfócito, Júlio, ele costuma ter um material melhor, tá? Então, mas as duas técnicas, elas são possíveis, raspado ou exame periférico. Agora, tem algumas coisas que são importantes, né, Júlio? Por exemplo, se você tem uma paciente que recebeu transplante de medula, tá? Então, onde o sangue não é dela, o ideal é você fazer com raspado, tá? E o que acontece é o seguinte também, algumas mulheres, às vezes na análise, você fica na dúvida se elas têm algum grau de mosaicismo. Isso, o teste genético dos linfócitos já dá uma ideia. Quando você tem dúvida, às vezes você tem que fazer raspado, às vezes fica até fazendo biópsias de pele para você chegar no resultado final, tá? Bom, a outra pergunta também do professor Júlio César é: o aconselhamento pós-diagnóstico de câncer, de câncer é rotina no SUS e como que isso é no CAISM? O Júlio, não, assim, infelizmente, não faz parte, né, do rol do SUS, aconselhamento genético especificamente para câncer de mama, tá? E eu acho que ovário também, isso não faz parte. Assim como também não faz parte do rol do SUS você pagar, né, a testagem genética, tá? A gente tem um problema sério, que é a oportunidade de você ter profissionais especializados da área, né? Existem muito poucos oncogeneticistas no nosso país. Isso tanto para a saúde privada quanto para a saúde complementar. Por isso que existe toda uma tendência, viu, Júlio? Nós, né, professores, pessoal ligado à sociedade de mama, oncologia, os cirurgiões oncológicos, da gente tentar divulgar os conhecimentos, né, de aconselhamento genético para que você possa oferecer isso para mais mulheres, mais pessoas, né? Eu tenho alguns questionamentos também, só fazer um comentário que você falou em relação ao VUS e o BIRADS 3, só para aquela coisa de radiologista, a diferença do VUS é que você mesmo falou que em pouco tempo, né, de 1990 e 94 para cá, a gente se descobriu tanta coisa e tantos outros genes, né? Então, o VUS, acho que é isso que a gente passa até lá no ambulatório, né? Quando vem aqueles resultados das pacientes que estão sendo testadas e vem VUS, a gente costuma falar que, à luz do nosso conhecimento atual, a gente não sabe, né? O paralelo contrário com o BIRADS 3 é que o BIRADS 3 a gente sabe que ele tem que ser menos de 2%. Eu entendi a sua colocação, que é uma coisa que a gente nunca quer ter esse resultado, né? O BIRADS 3 é o calcanhar de Aquiles para o radiologista e para os mastologistas que recebem esse resultado. Mas a gente não sabe nem qual que é a porcentagem, né? Essa que é
que é o pior. Eu queria saber, por exemplo, que é uma coisa que a gente vê no nosso dia a dia, acho que a maioria se depara com isso, aquela paciente que vem assustada, ou até não é nem paciente, amiga nossa, ou conhecida, e que tem um histórico familiar, mas que nenhum dos familiares tem testagem, mas que ela gostaria de testar ou saber se ela precisa testar. Qual que é a sua posição em relação a isso? Olha, Sandra, essa é uma situação que é muito frequente, né? E cada vez mais, à medida que esse conhecimento chega na mídia, cada vez mais gente quer testar, né? Então, hoje, se entrar na internet, você vai achar laboratórios que testam, você manda pelo correio uma amostra aí de saliva e os caras te devolvem o resultado do teste, né? Então, é um problema, porque o que acontece? É importante a gente conhecer o padrão familiar, né? Porque o teste, ele é importante, muito importante, quando você acha uma mutação, uma variante patogênica em alguém que teve o câncer na família e o membro saudável tem a mesma mutação. Por quê? Provavelmente, a gente sabe isso nos estudos, que o risco de câncer de uma pessoa que não tem ninguém na família com doença e tem uma variante, daquelas que tem várias pessoas na família e tem a variante, é muito menor. Porque existem outros genes, provavelmente modificadores da penetrância daquele gene. Então, por exemplo, por que será que é pouco frequente, mas isso que eu falei para vocês, sei lá, 15% das famílias que têm mutação em BRCA não vão ter câncer. Porque deve ter um outro gene modificador que a gente ainda não conhece, né? E que faz com que a pessoa não venha a ter ainda o câncer. Nós não sabemos muitas coisas ainda sobre as modificações ambientais. Tá? Existem, provavelmente, os genes muito agressivos, como, né, que penetram muito, como o BRCA1, BRCA2, P53, PALB, CDH1, são genes onde talvez o meio ambiente não influencie muito. O que pode influenciar é outros genes conhecidos. Agora, por exemplo, tem alguns genes que a gente chama de moderada penetrância, que até talvez o meio ambiente influencie, né? Então, hoje existe uma tentativa da gente tentar saber como é que nós vamos abordar especificamente esses painéis, né? O fato de você achar uma mutação não quer dizer necessariamente mastectomia profilática, cirurgias profiláticas, né? Existe a coisa, eu diria o seguinte, o conhecimento ele vai um pouco além, só que ele tem que ser totalmente personalizado. É importante pessoas que saibam realmente lidar com oncogenética para poder entender como é que é a dinâmica dessa família. Por exemplo, né, Sandra, uma menina que é adotada, que não conhece ninguém na família e tem uma testagem positiva, às vezes a gente trata como se fosse realmente uma penetrância alta, né? Agora, se você conhece um monte de gente na família, ninguém tem nada, é diferente, tá? Então, o ideal é você não sugerir que não se teste, tá? Se você não tem um risco característico realmente estabelecido, tá? E aí, no caso, uma paciente que teve o câncer e teve alteração num determinado gene, o parente que for testar, você vai fazer um painel genético completo? Olha só, a recomendação clássica é você fazer o painel daquela mutação, tá? Agora, lembre bem, às vezes a gente pode se dar mal, porque você, de repente, pode ter uma herança de outro membro, do outro lado da família, de um outro gene alterado. Mas, assim, o que é custo efetivo é testar aquela mutação, tá? O que está acontecendo nos dias de hoje, né, Sandra? O custo de você fazer a testagem pontual ou a geral é praticamente igual, né? Então, no fim das contas, você poderia testar todos os genes. Mas, assim, a recomendação é testar aquela mutação pontual. Seguindo com as perguntas, a professora Adriana Gomes Luz, como fica a orientação para as pacientes abaixo dos 35 anos em relação à congelação de óvulos? Boa pergunta. Olha só, quem é da área aí da infertilidade podia estar me ajudando, tá? Mas a recomendação é que realmente você faça a congelação, não é? Principalmente antes de você estar indicando uma salpingofarectomia redutora de risco, no caso, por exemplo, um BRCA1, BRCA2, de um RAD51, você pode congelar, não é? Você pode congelar o ócito,
ou discutir a técnica do embrião ou ócito, e a partir daí você faz a tua cirurgia redutora de risco. A discussão em relação à seleção de embriões é um capítulo à parte, né, em relação à legislação brasileira em mulheres com esse tipo de alteração, tá? Eu sei que, por exemplo, existem alterações graves, por exemplo, como a síndrome do Duchenne, onde você pode discutir seleção de embriões. A discussão de seleção de embriões para um BRCA1 e um BRCA2, ela cabe uma discussão aí jurídica um pouquinho mais extensa, tá? Então, olha só, isso aqui não é quebra de sigilo, né? Todo mundo sabe que a Angelina Jolie tem uma mutação germinativa em BRCA1, né? Essa mulher maravilhosa que tanto fez pela arte, né, pelas pessoas, ela não teria nascido se a gente tivesse feito uma seleção de embriões nela, né? Então, eu acho que isso cabe uma discussão assim, bastante importante. Em relação ao P53, como é que é isso? Eu acho que os casos precisam ser particularizados. Se eu não me engano, a legislação brasileira em relação a essa questão, ela está em aberto, tá? Então, não sei se alguém aqui que está presente pode me trazer, mas até onde eu sei, eu tenho tentado acompanhar essas orientações, e eu sei que isso não está determinado ainda, né, Sandra? Outro detalhe é o seguinte, para as mulheres saudáveis, não as com câncer, minha aula foi sobre câncer, né? Uma mulher que faz uma mastectomia bilateral redutora de risco, uma salpingoforectomia redutora de risco, ela pode ter filho depois, né, se ela congelou o embrião, óbvio, e ela pode fazer reposição hormonal, tá? Os trabalhos que avaliaram o impacto da reposição hormonal nessas populações mostram que essas mulheres, elas têm um risco baixíssimo de câncer de mama, mesmo repondo hormônio, tá? Então eu diria o seguinte, o risco de câncer de mama numa mulher mastectomizada com reposição é menor do que uma mulher não mastectomizada sem reposição, né? E se repor ainda tem esse aumento de risco, tá? Então, eu acho que assim, vocês estão vendo a importância desse aconselhamento na hora de você determinar como lidar com a presença dessas mutações, né? Lógico, leva-se em conta a idade, você vai ver uma mulher de 70 anos, diferente de uma mulher de 25, então a coisa tem que ser particularizada, né? Mas eu acredito que o conhecimento, ele é fundamental, né? A gente não deve deixar de saber, a gente deve saber lidar com o conhecimento, né? Na minha opinião. A grande questão é isso do aconselhamento, né? Porque isso que você falou, a gente pode achar na internet para fazer, mas o que fazer com aquele resultado, né? O professor Júlio César está perguntando também, assim, acredito que na clínica privada os testes devam ser mais oferecidos, o preço reduziu, etc. Qual a sua percepção de proporção de pacientes com testes genéticos realizados? Olha, Júlio, se você quando você vai e indica a testagem, né? Se você testa de forma universal, a minha percepção é o seguinte, 80% das pacientes querem testar. 80% testam, tá? Porque assim, quando você discute que isso pode trazer benefícios para ela e para os parentes, né? Quem tem um filho, uma filha, tem um olhar diferente, né? Então, não, eu acho que sim, ou uma irmã, então isso passa a ser importante. E é assim, eu já tive oportunidades, viu, Júlio, de infelizmente acompanhar mulheres metastáticas que já chegaram numa situação muito difícil e falaram, olha, doutor, um legado que eu quero deixar para minha família é dar esse conhecimento, porque eu sei que isso, para mim, não vai fazer diferença, mas vai fazer diferença para minhas gerações, tá? Então, isso é uma coisa extremamente nobre e eu acho que a gente não deveria deixar de estar oferecendo isso. Eu acho que é custo efetivo. A gente tem tido uma experiência, né, Júlio? Nós estamos com um protocolo aqui no nosso ambulatório de alto risco, né? E com total apoio de todos vocês, do professor Júlio, a Sandra participa ativamente, né, Sandra? E a gente tem observado, Júlio, uma frequência muito alta de variantes, sabe, no nosso meio. O trabalho brasileiro do Rodrigo Guindalini deu 20%, a gente está com uma expectativa de ter uma frequência mais alta ainda, sabe? De acordo com a seleção dos sujeitos, né? Você põe um caso na família aí, você já muda essa frequência, e é impressionante como a população brasileira tem um comportamento diferente, né? Então, a gente precisa estudar muito isso, é um filão, né?
E isso é fundamental para todo mundo em relação ao departamento, eu acho, né? Desde a infertilidade, anticoncepção, questões que envolvem, né, a paridade dessas mulheres. Eu acho que realmente é uma situação bastante complexa e que só vem a partir do momento que você busca o conhecimento, você começa a testar essas mulheres, né? As que realmente estão preparadas para serem testadas. Eu queria fazer mais uma pergunta, que na verdade vai parecer que é em bloco, mas aqui estão todas mais ou menos relacionadas entre si. Então, você fala que, assim, que a maioria deve testar. Então, eu queria saber quais que você acha que não deveriam ou que não vale a pena ser testadas. Naquela paciente, por exemplo, que fez uma mamoplastia e uma paciente sem risco, né, ou de risco normal, assim, ela fez uma mamoplastia e na peça veio in situ, se você acha que deve testar também. E se a idade influencia em qualquer idade, né? E em relação à malprática, você vê nesse cenário atual, que a gente sabe que já se discute nos Estados Unidos, de às vezes todas as mulheres serem testadas, você acha que isso pode acabar sendo conduzido como uma malprática, o fato de testar ou não testar? Então, em relação ao carcinoma in situ, Sandra, sim, a gente deve testar carcinoma in situ. Desde 2019, a NCCN já tem recomendado testagem também em carcinoma in situ, tá? Você teve uma oportunidade de detectar a doença antes de se tornar invasiva, né? Mais da metade dos casos evoluem como invasor, né? Então, sim, carcinoma in situ. Quem que não deve ser testado, assim, na minha opinião, quem não está preparado para ser testado, tá? Então, é na avaliação pré-teste, né? Assim, existem algumas particularidades. Imagina, assim, uma pessoa dos seus mais de 70 anos que não tem nenhum parente conhecido, né? E que está muito convicta de que não vai fazer nenhum tipo de redução cirúrgica, quer de ovário em relação à mama contralateral, acho que também não precisa ser testada, tá certo? Mas lembre uma coisa muito importante. Uma paciente com câncer de mama que evolui com metástase, vai ser muito, ela é uma indicação clássica. Ela vai ter que testar porque você pode usar uma droga que tem baixos efeitos colaterais. Existem sim, os inibidores da PARP dão efeitos colaterais, mas é um tratamento não quimioterapia e que você tem realmente um aumento de tempo livre de progressão nessas mulheres. Então é o seguinte, você já saber previamente que tem uma alteração, você já está com uma arma na mão caso você venha ter que utilizar essa testagem, né? Então, se você levar em conta que 20% dessas mulheres vão ter essa positividade, eu consigo praticamente ver, Sandra, que pouquíssimas mulheres, né, não seriam testadas. Então, eu acho que ficaria nesse aspecto aí. Quem não quer ser testado, não quer saber do conhecimento, né? Eu já tive uma circunstância, eu sempre falo para vocês, né, eu tive um caso assim emblemático de uma menina que teve um surto psicótico, sabe, quando soube do resultado. E isso gerou um problema sério de qualidade de vida nela. A paciente passou a usar drogas por causa disso. E foi um perfil que não foi detectado na avaliação pré-teste, tá? Então, mesmo quando a gente faz uma avaliação pré-teste bem feita, isso é complicado, né? Porque mesmo você deixando claro que esse conhecimento pode indicar cirurgias redutoras que vão evitar que a pessoa tenha doença, diminuir muito o risco de mortalidade, às vezes essa questão de você saber que tem uma coisa pode realmente refletir assim de uma forma negativa, porque as pessoas são muito diferentes, né? Cada um tem uma cabeça, tudo. Por isso que às vezes uma testagem ela não fica definida numa primeira consulta, né? Às vezes você demora anos para testar uma mulher, né? Então, é um processo continuado, às vezes a pessoa precisa amadurecer para testar em um determinado momento, tá? Então, agora, quando você está com uma situação de um câncer de mama avançado, a gente tem que tomar cuidado, às vezes você acaba perdendo a oportunidade de fazer um teste, né? Você tem uma evolução ruim e você perde o time e deixa de oferecer isso para as outras pessoas. Por isso que eu acho que essa questão da testagem, do aconselhamento, tudo isso é arte, né? Faz parte de uma boa abordagem, né, médico-paciente e faz parte do nosso papel, né? De como bons médicos, bons educadores, eu acho que semear isso, explicar e sempre está explicando, porque é a nossa função, né?
Excelente. Acho que eu vou parar de fazer pergunta, porque eu poderia ficar fazendo pergunta. É um assunto que acho que sempre rende, e quanto mais a gente conversa, mais vão gerando. Felizmente, a gente sempre vem em busca de mais conhecimento, né? E é muito interessante poder falar isso fora do outubro, né? Porque no outubro rosa, todo mundo fala de câncer de mama e depois daquela arrefecida, mas isso está presente no nosso dia a dia, né? E você deu o exemplo da Angelina Jolie, eu acho que ela, além de ter contribuído como artista, ela contribuiu, entre outras coisas, também para desestigmatizar um pouco essa relação do câncer de mama e tal. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Perfeito. Obrigado, Sandra. Olha, a honra estar aqui com vocês. Satisfação falar desse tema que é realmente apaixonante. Vocês viram que eu adoro. E a gente está sempre aprendendo, né, Júlia? Né, Sandra? Nós estamos juntos aí no ambulatório e, se Deus quiser, o ambulatório vai dar muitos frutos e a gente vai estar podendo estar sempre reeditando essa discussão, né, em outros momentos, viu? Júlio, muito obrigado, viu? Queria devolver para você a palavra, para você estar encerrando, e a satisfação de estar com você e com a Sandra e com todo mundo aqui nesse momento, para mim, que é muito especial. Obrigado, Júlio. Parabéns, Cabelo. Sandra, assim, realmente o assunto ele é muito interessante, né? Interessante para as mulheres em geral, né? Que ficam com esse receio aí do câncer de mama. E tem aí o subgrupo dos homens. Só uma parte, Cabelo, assim, um alento, né? Talvez o BRCA tem várias outras pressões, por exemplo, câncer de ovário avançado, o metastático. Hoje você já tem drogas, né? Que melhoram muito a sobrevida de pacientes com doenças avançadas, câncer de ovário, que já estão definidas e que precisa de fazer um teste do BRCA para poder indicar o medicamento. Eu espero, isso está começando logo antes da pandemia, né, a ser aprovado mundialmente. Isso já tem uma pressão grande e eu espero que logo, logo entre no SUS e, por tabela, deve entrar os testes genéticos aí, esperamos que logo, tá bom? Então, parabéns, o tema é muito importante e ele é bem atual e dinâmico, né? Está modificando bastante. Bom, só para encerrar, para finalizar, eu queria que a Márcia pudesse colocar para a gente qual vai ser o tema da próxima semana. Todos estão convidados, onde nós temos aí a doutora Angélica, a professora Angélica Bicudo, né, que é uma das nossas experts em ensino, em controle do ensino de medicina, e a doutora Silvia Maria Risseto Ronchin, que também participa na construção do ensino aqui da Faculdade de Medicina, e elas vão falar sobre o teste de progresso e a pesquisa em educação médica. Então, é um tema muito importante para os professores, para os alunos, para avaliar aí como que está sendo feita essa avaliação, provavelmente com a influência da pandemia, isso nós vamos saber na próxima semana. Então, agradeço a todos, encerro aqui a reunião e a próxima semana a doutora Fernanda deve estar coordenando. Bom dia a todos. Grande abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.